O clima de expectativa pairava no ar enquanto a brisa suave da noite adentrava pela janela do quarto do hotel. Era uma viagem planejada para relaxar, mas algo mais forte que a simples descontração começava a se manifestar. Ela olhou para o horizonte, o crepúsculo tingido de laranja e rosa, refletindo suas emoções internas. Os momentos compartilhados com ele, seu enteado, tornaram-se cada vez mais intensos, e o nervosismo misturava-se com um calor que parecia emanar do próprio ambiente. A luz suave do abajur criava sombras dançantes nas paredes, como se estivesse testemunhando o que estava por vir. No fundo de seus pensamentos, uma voz sussurrava sobre as possibilidades que aquela noite poderia oferecer, um convite ao desconhecido, a conexão genuína que transcenderia a relação familiar. As memórias de risadas e olhares cúmplices pareciam se intensificar enquanto uma música suave tocava ao fundo, criando uma atmosfera que prometia mais do que apenas uma simples viagem. Os primeiros olhares trocados entre eles eram como faíscas nesta noite mágica. Cada sorriso se transformava em um sussurro de segredos não revelados, um convite silencioso para explorar algo além da convivência cotidiana. Ela notou como ele, com seus 20 anos, exibia uma confiança e um charme que a deixavam intrigada. A forma como ele a observava, com um brilho nos olhos, despertava um fogo interior que ela pensava ter ficado adormecido. Ele parecia perceber cada nuance de sua presença, e isso a fazia sentir-se viva, desejada. Entre risadinhas e conversas casuais, a tensão entre eles aumentava gradualmente, como se o ar estivesse carregado de promessas. Seu mundo alheio desaparecia gradativamente enquanto a conexão se tornava quase palpável, reforçada por um toque furtivo aqui e um gesto delicado ali. Era um momento de descoberta para ambos, onde o desconhecido tornava-se intrigante e a ideia de compartilhar algo único começava a seduzi-los. O quarto, preparado para a intimidade, estava envolto em uma atmosfera única. As cortinas levemente abertas permitiam que a luz da lua filtrasse-se, criando um jogo de sombras e luzes que acentuavam a beleza do ambiente. A cama, com lençóis de seda, parecia convidativa, um território pronto para ser explorado. Ela organizou alguns detalhes, colocando flores na mesa e acendendo uma vela, permitindo que o aroma doce preenchesse o espaço. Cada pequeno gesto parecia amplificar a emoção no ar. Enquanto isso, seu enteado observava, um sorriso cúmplice nos lábios, admirando a forma como ela se movia, ciente de que aquele espaço se tornava o cenário perfeito para um encontro íntimo. O coração dela pulsava forte, como um tambor em antecipação. As lembranças de momentos anteriores tornavam-se cada vez mais vívidas, e havia uma certeza de que a noite reservava surpresas. As expectativas eram palpáveis, criadas pelo desejo de explorar não apenas o local, mas também a conexão que crescia entre eles naquelas quatro paredes. À medida que a noite avançava, a energia entre eles começou a crescer de forma quase eletrizante. Era como se as paredes do quarto estivessem pulsando com a interação deles. O olhar dele, intenso e perspicaz, capturava cada reação dela, e ela se sentia como se estivesse sob um feitiço. Uma dança magnética se estabelecia, onde cada gesto, cada palavra trocada, alimentava uma chama que ardia intensamente. O calor da proximidade fazia o coração dela disparar, e a empolgação lhe dava coragem. Ambos sentiam a pressão de um momento que poderia ser transformador. Nela, havia um desejo ardente de se deixar levar, de permitir-se sentir deixá-lo entrar em seu jardim secreto, enquanto ele a via como uma mulher fascinante. As conversas tornavam-se suaves, quase sussurros, como se o mundo exterior houvesse desaparecido completamente. A promessa de um reencontro profundo pairava no ar. E assim, sob a luz bruxuleante das velas, eles se preparavam para descobrir novas dimensões de seu relacionamento, prontos para abrirem a porta da felicidade juntos. Os momentos de silêncio no quarto eram os mais reveladores. Cada pausa nas conversas parecia carregada de significados ocultos, cheias de promessas não ditas. Ela olhava nos olhos dele e via um misto de curiosidade e desejo, ambos sem coragem para quebrar aquela barreira invisível que os separava. O doce perfume da vela ao centro da mesa diluía as tensões no ar, enquanto o crepitar das chamas parecia marcar o tempo de cada batida de seus corações. O silêncio se tornava um aliado, um espaço seguro onde podiam explorar seus sentimentos mais profundos.
As respirações suaves ecoavam como uma melodia única, e ela percebeu que o contato visual se tornava mais intenso, mais significativo. O calor que emanava de seus corpos era palpável, como se o próprio ambiente estivesse ciente do que estava prestes a acontecer. Era um momento delicado, porém cheio de potencial, onde um simples toque poderia acender uma chama que mudaria tudo entre eles. Na luz suave das velas, as palavras começaram a fluir com mais naturalidade. Ambos compartilharam histórias de vida, as memórias que moldaram quem eram. Ela falou sobre seus sonhos não realizados, suas aventuras em viagens passadas e como a vida tinha levado caminhos inesperados. Ele, por sua vez, revelou suas inseguranças, os desafios da juventude e a forma como admirava a confiança dela. Cada confidência era como uma camada de vulnerabilidade sendo descascada, criando um espaço de empatia e compreensão entre eles. Era a primeira vez que ela se permitia se abrir daquela forma, e isso trouxe um novo frescor ao relacionamento. As risadas se misturavam às lágrimas, e o ar parecia se encher de uma intimidade sutil. O olhar dele estava sempre atento, absorvendo cada palavra, cada emoção, como se desejasse guardar aquele momento para sempre. E assim, entre partilhas e risos, a conexão entre eles se fortalecia, como raízes que cresciam profundamente no solo de um amor inesperado. O toque casual que aconteceu naquele instante foi como uma faísca acesa em meio à penumbra. Enquanto trocavam olhares, a ponta dos dedos dela, quase que involuntariamente, deslizou sobre a mão dele. A suavidade daquele gesto trouxe um calafrio ao longo das espinhas de ambos, e o silêncio que se seguiu se transformou em uma sinfonia de emoções. Aquele toque era um convite, uma dança sem palavras que falava mais alto que qualquer declarações. Ele encarou a mão dela, admirando as linhas que marcavam sua experiência, sentindo-se atraído por sua presença. Naquele momento, todo o passado e as certezas que carregavam dispersaram-se, e somente a juventude e a maturidade se encontraram. Ela percebeu que estava à beira de algo grandioso, um abismo de emoções que a empurrava para frente, para a descoberta de novos sentimentos. E assim, o instante se prolongou, como se o tempo tivesse parado para eles, proporcionando um universo onde seriam apenas dois corpos dançando ao compasso de uma nova conexão. Os desejos ocultos começaram a emergir, como flores que se abrem ao sol após um longo inverno. Ambos estavam cientes da eletricidade no ar, uma força que os atraía irresistivelmente um para o outro. A combinação de juventude e experiência trouxe à tona uma ideia de descoberta mútua que se tornava cada vez mais irresistível. Ela se permitiu sonhar acordada com o que poderia ser um momento de união, em que poderiam explorar não apenas os limites de seus corpos, mas também os de suas almas. A mente dele estava repleta de pensamentos sobre como seria se entregarem àquela chama interna, como seria desvendar os segredos um do outro, seus encantos ocultos, e de fato compartilharem uma experiência transformadora. Naquela noite mágica, o desejo não era apenas físico, era uma conexão genuína que pulsava entre eles, provando que apesar das barreiras, a vida ainda tinha seus próprios planos, e às vezes, eles eram mais surpreendentes do que se poderia imaginar. E ali, unidos sob a luz suave das velas, lambendo os ferimentos da dúvida, estavam prontos para descobrir o inexplorado juntos. Os risos ecoaram pelo ambiente, como notas de uma melodia que embala os corações. Ela, percebendo a química inegável entre eles, decidiu provocar um pouco. Com um olhar malicioso, disse que a vida era como uma viagem, cheia de surpresas e, por que não, pequenas aventuras. Ele, com um sorriso cúmplice nos lábios, respondeu que gostava de explorar novos horizontes e que toda jornada tinha suas paradas interessantes. As palavras, carregadas de duplo sentido, flutuavam no ar, criando uma atmosfera de troca leve e divertida. Cada risada compartilhada parecia desenhar um laço invisível, onde a cumplicidade se tornava cada vez mais evidente. Os gestos que acompanhavam as falas eram sutis, mas intensos, como se a cada toque, estivessem revelando segredos que só a conexão entre os dois poderia entender. O tempo parecia escorregar entre os dedos, enquanto se permitiam sonhar acordados sobre as infinitas possibilidades que aquele momento oferecia. A tensão, até então latente, começava a se manifestar em pequenas provocações, brincadeiras que acendiam um fogo interno, deixando claro que a noite estava apenas começando.
Com o clima pesado de expectativa, a proximidade entre eles se tornará quase angustiante. Ela podia sentir o calor do corpo dele, um convite silencioso. Ele, intrigado pela beleza e pela vivacidade que ela exibia, moveu-se um pouco mais perto, como se aquela fosse uma dança natural. Os olhares se cruzaram, e a energia elétrica entre eles praticamente iluminava o ambiente. Foi então que ele alcançou sua mão, um toque que parecia ter o poder de dissipar qualquer dúvida. Ela não hesitou, sua mão envolveu a dele, criando um elo que a fez vibrar. Ele a puxou gentilmente para mais perto, e o mundo exterior desapareceu, deixando apenas os dois naquele microcosmo de descoberta. A troca de olhares tornou-se mais intensa, a respiração mais pesada, enquanto suas mãos se entrelaçavam. Aquela terceira dimensão de sentimentos que cultivavam tomou forma. Era como se os dois quisessem esquecer os mundos que deixaram para trás, mergulhando em um novo universo repleto de promessas. Ali, naquele espaço pequeno, estavam prestes a descobrir que a verdadeira magia estava na exploração da conexão que os unia. O silêncio que pairava entre eles era mais do que uma simples falta de palavras, era uma conversa íntima que se desenrolava em cada respiração compartilhada. Ela olhou em seus olhos e percebeu a profundidade das emoções que se alinhavam ali. Havia um entendimento silencioso, onde cada gesto e cada batida de coração falavam mais do que qualquer palavra poderia expressar. O ambiente envolveu-los, como um abraço caloroso. As chamas da vela dançavam, lançando sombras que pareciam tentar capturar a essência daquele momento. Ela podia sentir seu próprio coração acelerando a cada segundo, e a intensidade do olhar dele a fazia sentir-se viva. Era uma sensação inexplicável, como se um fio invisível os ligasse em uma sinfonia de sentimentos profundos, um convite para que os dois permanecessem naquela quietude, onde o mundo exterior não tinha importância. O silêncio os envolvia, permitindo que experimentassem um entendimento mútuo que ia além das palavras, revelando que haviam encontrado um espaço sagrado, um refúgio compartilhado. Era ali, neste momento precioso de cumplicidade, que suas almas se encontravam, tornando cada segundo imortal. Com os momentos anteriores se entrelaçando em sua memória, uma onda de emoções inundou-a. Ela percebeu que naquela noite, algo estava prestes a despertar dentro dela. Era como um horizonte que se abria diante dos olhos, convidando-a a explorar um caminho novo e emocionante. A cada segundo, a conexão se tornava mais palpável, e a possibilidade de um acúmia de descobertas se aproximava. A visão dele, carregada de admiração, a fez sentir-se desejada de uma maneira que não experimentara há anos. Ele parecia mais do que um enteado, ele era um jovem que a fascinado. A tensão que anteriormente as isolava começou a se dissipar, dando lugar a uma entrega mútua, um reconhecimento de que estavam prontos para enfrentar o desconhecido juntos. E assim, no calor daquele momento, ambos estavam preparados para explorar os recantos mais profundos do que significava estar juntos, não apenas como família, mas como duas almas em busca de algo mais profundo, uma união que superava as barreiras e convenções. Era o despertar da paixão, o momento mágico de se deixarem levar pelas emoções, onde descobririam não apenas os encantos um do outro, mas também o que havia dentro deles mesmos. A música suave que preenchia o ambiente iniciou uma dança dos sentidos. Ela se permitiu sentir cada movimento do corpo dele, a sintonia mágica que parecia conduzir seus passos. Ele se aproximou, seus olhos profundos brilhando à luz bruxuleante das velas, enquanto seus corpos se inclinavam, quase como se estivessem orbitando um ao outro. A atmosfera estava carregada de calor e expectativa, cada risada se transformando em sussurros de sedução. O toque das mãos deles ao entrelaçarem-se acima do piano da vida era como um acordar de algo adormecido. A dança elevada a seus sentidos, e o perfume que envolvia aquela proximidade passará a ser um elo de conexão. Em cada movimento, ela percebia a carotina de seu corpo e se sentia mais viva. A dança não era apenas física, mas uma celebração da vulnerabilidade, da intimidade que se formava ali. O chão sob os pés desapareceu, e tudo que restou foram eles e aquele momento, onde tempo e espaço deixaram de existir, entregando-se ao ritmo da paixão que crescia. O momento estava tão intenso que parecia transcender o tempo, onde cada segundo se esticava como se quisesse durar uma eternidade.
Os olhares fixos se tornaram um diálogo profundo, revelador, estavam prestes a descobrir o que realmente significava estarem juntos. Ele a puxou para mais perto, e ela sentiu seu coração disparar, enquanto seus lábios se aproximavam lentamente. O toque parecia ativar lembranças passadas e promessas futuras, um desejo de unir suas histórias em um só caminho. Quando suas respirações se entrelaçaram, o espaço entre eles tornou-se quase inexistente. Foi então que, sem pensar, eles se encontraram em um beijo suave, mas cheio de promessas, uma conexão verdadeira que falava mais do que 1000 palavras jamais poderiam expressar. Naquele instante, tudo que existia era a intensidade do que estava acontecendo, um laço que estava se formando e nenhuma palavra poderia descrever. O beijo, mais do que um simples toque, era uma declaração silenciosa que ambos estavam prontos para avançar para o desconhecido juntos nesse novo universo de sentimentos. Depois da tempestade de emoções e sensações, o silêncio no quarto se fez presente, carregado de uma calma que só a verdadeira conexão poderia proporcionar. Eles estavam sentados juntos à beira da cama, ambos absorvendo a enormidade do que havia acontecido. Os corações ainda pulsavam na memória daquela experiência. Ela olhou para ele, seus olhos refletindo uma mistura de felicidade e um toque de insegurança, o que poderia significar para eles dali em diante. A tensão que antes dominava o ar agora dava lugar a um sentimento de paz, um momento de clareza. Ele sorriu, um sorriso que dizia tudo sem que fosse necessário articular palavras. Era difícil compreender o novo laço que se formara, mas ambos sabiam que este momento havia mudado tudo. A vulnerabilidade compartilhada tornará-se um porto seguro, onde ambos se sentiam seguros para desnudarem suas almas. Assim, entre sorrisos tímidos e olhares cúmplices, desfrutaram do silêncio que se seguia, sabendo que haviam atravessado uma fronteira, um passo significativo em sua jornada. Refletindo sobre o que ocorreu, ela percebeu que a noite tinha sido um divisor de águas, uma redescoberta do que era estar viva, desejada e conectada. As sombras e a da realidade começaram a se desfazer, revelando um novo entendimento sobre suas próprias emoções. Era como se cada momento tivesse sido moldado por uma força invisível que as guiava até aquele ponto. Olhando nos olhos dele, ela se questionou sobre o futuro, como aquele vínculo poderia ressoar em suas vidas. Havia uma promessa de algo mais, uma semente de esperança que começava a brotar. Contudo, o amor e o desejo não eram simples, traziam consigo dilemas, complexidades. Mas havia também o calor de um amor jovem e refrescante, um convite à exploração de novos horizontes. Com um sorriso, decidiu que não deixaria que medos e inseguranças dessem a última palavra. Ela queria ver onde esse caminho poderia levá-los, permitindo-se mergulhar em algo que alimentaria sua alma e seu coração. E assim, naquela noite, ela escolheu acreditar que as histórias que começam com um único momento têm o potencial de se tornarem épicos. A vida é repleta de encontros inesperados que podem nos ensinar sobre amor, conexão e autodescoberta. Permitir-se viver momentos intensos pode abrir portas para novas experiências e sentimentos que, muitas vezes, nos surpreendem. Estamos curiosos para saber qual tipo de história você gostaria de ouvir a seguir. Romance, mistério ou até mesmo uma aventura? Deixe sua sugestão nos comentários. Você já viveu um momento de conexão inesperado que mudou a forma como você vê alguém? Como isso impactou sua vida? Se você gostou dessa história e deseja acompanhar mais contos envolventes, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o próximo vídeo. Nos vemos em breve para mais aventuras emocionantes.